Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo. O Pedro Ranzinza vai aparecendo por aqui, mas eu juro, a gente tenta não ser um azedume, a gente não tenta não se irritar, mas o nosso queridíssimo legislador não nos ajuda. E eu estou aqui para comentar em primeira mão, aí fazer um vídeo bem interessante para registrarmos as considerações iniciais acerca da Lei 14.811, sancionada e publicada no dia de ontem, que já se encontra em vigência. Gravo esse vídeo hoje, no dia 16 de janeiro. A lei foi publicada ontem, dia 15 de janeiro, e já dá para a gente tecer as primeiras considerações. E, claro, tecer naturalmente as primeiras e importantes críticas, até mesmo que vão dificultar, sem sombra de dúvida, a aplicação e, claro, a compreensão. Antes, num momento introdutório, preciso registrar que eu fico impressionado como há uma gama gigantesca de pessoas preparadas e uma equipe técnica abalizada, tanto na Câmara como no Senado, mas que não conseguem formatar uma lei minimamente razoável. Aqui a gente vai tecer considerações e críticas à forma de escrita, tanto no português, erros medonhos e, sobretudo, um mínimo de embasamento principiológico do campo criminal. E veja, eu nem vou adentrar muito no mérito se deveriam ou não ter havido tais alterações, mas ao longo desse vídeo a gente vai explicar, beleza? Tranquilo? A ideia é trazer, como vocês sempre sabem, através desse canal, justamente a maior atualização possível para os senhores e senhoras dentro da área criminal. Comento julgados em primeira mão, temas que não são debatidos e veiculados em informativo, mas estão sendo cravados nos tribunais superiores, doutrinas novas, polêmicas novas e, claro, novas leis importantes, impactantes. E essa, gostando ou não, a Lei 14.811 é uma lei muito importante, uma lei muito impactante que vai alterar, sem sombra de dúvida, vários aspectos do Código Penal, da Lei dos Crimes Hediondos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros aspectos relevantes. De contrapartida, o que é que eu te peço? Para deixar o joinha, se inscrever aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Últimos avisos antes da gente mergulhar: se você vai fazer a prova de delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, vou deixar o link aqui abaixo, nosso curso, na verdade, a nossa aula de revisão de véspera. Muito bacana, a gente sempre antecipa temas importantes. Além disso, doutores e doutoras, o que é que a gente vai falar? A gente tem o nosso curso reta final para delegado da Polícia Civil do Estado de Pernambuco e amanhã, dia 17 de janeiro, eu lanço o curso da segunda fase ao vivo aqui no canal. Aliás, já fica o convite que todas as quartas-feiras, às 20h30, 100% gratuito, a gente tem aula ao vivo aqui no meu canal, estudos criminais, sempre com um tema interessante, e amanhã tem uma surpresa mais do que especial, beleza? Deixa o joinha, se inscreve e vamos ver o que é que se trata nessa Lei 14.811 de 2024, que já chegou fazendo barulho no início desse ano. O primeiro tópico, vamos organizar no material de vocês o objeto, né? Essa lei institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de criança e do adolescente, altera o Código Penal, a Lei dos Crimes Hediondos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar desse objeto, na parte introdutória, bem extenso, já estamos vacinando que ela vai ser conhecida como a Lei do Bullying. E por quê? Porque uma das importantes, ou pelo menos destacáveis, modificações que a Lei 14.811 de 2024 trouxe foi a criminalização e a concepção de um novo tipo penal para referir-se à prática de bullying. Tanto o bullying na sua forma simples, como criou-se uma modalidade qualificada que é o cyberbullying, o bullying pela internet. E aí a gente vai ver e tecer considerações acerca desse novo artigo 146A do Código Penal. Se vocês entrarem lá no Planalto desde ontem, o
Código Penal já está atualizado com esse tipo que já se encontra em vigência, beleza? Tranquilo? Claro, é um novo tipo penal que pune uma conduta até então não prevista no rol de tipos criminais e, portanto, somente pode haver a incidência dessa norma para os fatos praticados a partir do dia de ontem, quando ela entrou em vigência. Do contrário, é uma novatio legis impégios em face daqueles que assim se comportaram preteritamente. E aqui, doutores e doutoras, é muito importante nessa fase introdutória que a gente explique. Quando eu critico esse dispositivo, eu não estou necessariamente criticando a criminalização do bullying. Na verdade, eu vou me reservar o direito de nem entrar no mérito se deveria ou se não deveria, porque é algo muito pessoal. Eu acho, sem sombra de dúvida, e posso te garantir que poucas pessoas estudam, não, assim, poucas pessoas não especialistas, melhor dizendo, estudam tanto essa questão como eu. Tenho uma mãe psicóloga, tenho uma rede de contatos próximos que trabalham diretamente com crianças, tenho esse interesse específico por conta do meu filho, enfim, e acho de fato uma das coisas mais prejudiciais na nova geração e a forma como isso tem sido administrada na sociedade mais moderna. Minha grande questionamento é se merece de fato a leitura do campo criminal. A gente vive numa ideia de expansionismo penal e trata o panpenalismo como direito penal, que deveria ser intervenção de última ratio, de extrema ratio, como solução para todos os males, e que, de fato, a prática me condiciona a afirmar que esse não é o caminho ideal, não é, pelo menos, sempre o caminho ideal. Mas eu não estou criticando esse ponto, isso é muito importante, até porque, doutores e doutoras, se a gente for colocar numa balança, eu sempre brinco, e é uma verdade, no projeto do novo Código Penal, que está tramitando lá no Congresso Nacional, a gente tem um crime punido até severamente como molestar cetáceo. Se o nosso legislador está preocupado em criar tipo de molestar cetáceo, o que dizer da razoabilidade ou da irrazoabilidade do bullying, se comparado ao crime de molestar cetáceo que está sendo debatido no Congresso Nacional com dinheiro público? É óbvio que aí quem sou eu para criticar o bullying, a criminalização do bullying? Não vai estar aqui entre nós, eu, falando isso, beleza? Então vamos entender o que é que a gente tem de tipo ou de tipificação para o bullying. No caput do artigo 146A, a gente tem a modalidade simples. E aqui começa a minha urticária, a minha úlcera, a minha gastrite. Por quê? Porque provavelmente colocaram um semovente menos cognitivamente privilegiado do que o meu próprio cachorro para escrever esta porcaria. Porque é impressionante como um projeto de lei tramita tanto tempo para ter uma redação tão medonha, tosca, asquerosa e incompreensível como essa. Mas vamos dar uma olhada aí, eu vou destacando o que não faz e o que faz sentido. Vai aí para a tela. O artigo 146 vai dizer, vou ler todo e depois a gente vai segmentando. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meios de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena, multa se a conduta não constituir crime mais grave. Então vamos lá aqui explorar algumas situações. Primeiras críticas redacionais. Intimidar por meio de atos de intimidação. Porra, aí você complica a amizade. Quando eu já estou diante de uma situação, você até tem boa vontade. Não, dessa vez eu não vou ser ácido, sou tão crítico. Aí eu me deparo com intimidar por meio de atos de intimidação. Meu Deus do céu, seria mais ou menos que a gente conceituar furto, subtrair mediante atos de subtração. Não faz o menor sentido isso aqui. Vai piorando, sistematicamente de modo repetitivo. Meu Deus do céu, não, sistematicamente de forma isolada. Não faz o menor lógica. Mas o que é que a gente vai ter aqui? Pior, vai pior. Quando ele coloca a expressão sem motivo evidente. Então fica parecendo, por exemplo, que haveria a possibilidade de alguém intimidar sistematicamente de modo intencional e repetitivo por meio, por exemplo, de humilhação,
ou de discriminação por ações verbais, morais, sexuais, qual é o motivo evidente que autorizaria isso? Então, esse sem motivo evidente não tem o menor sentido aqui. Não faz o menor sentido, é só para confundir. E aí, quando tiver um motivo, ou que sem motivo evidente, e se tiver um motivo, mas esse motivo não foi evidente, isso vai impactar de alguma forma? Vai ser bullying? Qual é o motivo evidente que autorizaria isso? Porque se ele bota sem motivo evidente, então ele tem motivo, ou sem motivo, qual é a situação, qual é a lógica aqui? Então perceba que esses trechos somente geram dificuldade, muita dificuldade, e vai piorando. Eu já antecipo para vocês que o parágrafo único do artigo 146A, ele vai tratar sobre o cyberbullying, ou seja, o bullying praticado onde? Pela internet. E aí você tem o cyberbullying, que é na internet, através das redes virtuais, e aí você, no final do caput do artigo 146A, você coloca o quê? De humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Então, quando é que a gente vai inserir essa virtualidade no parágrafo único ou no caput do artigo 146A? A gente tem muita dificuldade, a gente criou uma zona cinzenta. E aí, vocês vão ver que a mudança de tratamento em termos de resposta criminal, de preceito secundário, é sintomática, é significativa. Não é simples. E aí eu já vou para outra problemática. Para que criminalizar, para que inserir no rol de tipos penais se a pena é única e exclusivamente pena de multa? Por que há a necessidade de prestar contas e usar o carimbo do direito penal quando é absolutamente desnecessário, conforme o próprio sistema punitivo, o próprio legislador implicitamente reconhece? Tanto é verdade que quando ele vai estabelecer o preceito secundário, ele estabelece apenas e exclusivamente a pena de multa. É um negócio surreal. É um negócio assim, absolutamente. Pedro, você acha que deveria ter pena privativa de liberdade? De novo, se entender que é necessário, eu tenho divergências, mas se entender que é necessário, e eu entendo quem assim o faça, a criminalização do bullying, então, obviamente, ou da intimidação sistemática, obviamente, há a necessidade, na minha ótica, de se inserir, ao menos potencialmente, uma pena privativa de liberdade. Ainda que fosse alternativamente a pena de multa e não cumulativamente. Mas aqui a gente coloca exclusivamente a pena de multa. Percebe como não faz o menor sentido? E Pedro, eu quero que a gente tenha aqui que nunca vai haver uma pena, aliás, uma prisão em relação a essa situação. Por quê? Porque não cabe prisão cautelar, não vai caber também aqui, Pedro, e se ficar fixada a sanção de multa e ele não pagar? Não haverá conversão da multa em pena privativa de liberdade. Você sabe, o artigo 51 determina que, inadimplida a pena de multa, não haja conversão em pena privativa de liberdade, mas sim inscrição em dívida ativa, beleza? Tranquilo? Então aí a gente tem claramente um crime subsidiário, porque no preceito secundário a pena é pena de multa se a conduta não constituir crime mais grave. Isso é importante, ele é manifestamente o tipo subsidiário. É um crime que vai demandar reiterada e sistemática repetição de comportamento, o ato única e exclusivamente de intimidação isolado ou atos isolados e não sistemáticos não aderem tipicamente formal a esse crime do artigo 146, beleza? Algumas considerações de ontem para hoje, eu vi algumas pessoas dizendo, olha, cuidado, por quê? Porque o público primário, o principal aqui, a maior preocupação são as vítimas crianças, sobretudo em ambiente escolar. Isso é, de certa maneira, uma verdade, criança e adolescente. E aí, muita gente dizendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente não autorizaria a pena de multa isoladamente em relação a crimes praticados contra a criança. Salvo melhor juízo, essa é uma visão, na minha humilde opinião, equivocada, tá? Na verdade, está se havendo uma pequena confusão aqui com o que estabelece a lei Henri Borel, à luz e semelhança do artigo 17, lá da Lei Maria da Penha. Olha o que a Lei Henri Borel, de 2022,
fez constar lá do Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 226. Olha lá, aplicam-se os crimes definidos nessa lei, a norma, a parte geral do Código Penal, e quanto ao processo, os pertinentes ao Código... Opa, deixa eu só passar aqui. Cadê? De processo penal, tal. Aí o parágrafo 2º ele vai dizer: nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica e outras de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. O que é que acontece aqui, na verdade? Esse parágrafo 2º do artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com redação dada pela Lei 14.344 de 2022, a Lei Henri Borel, é muito semelhante ao artigo 17 da Lei Maria da Penha. E aí, o entendimento, a interpretação quanto ao artigo 17 da Lei Maria da Penha, também aplicável ao parágrafo 2º do artigo 226 do ECA, é de que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, e, portanto, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a criança, o que é que acontecerá, a criança e o adolescente, o que é que acontecerá? Entre outras coisas, também não poderá ser fixada ou aplicada a pena de multa isoladamente. Por quê? Porque essa é a ideia incutida no espírito da legislação, tanto no 17 como no parágrafo 2º aqui do ECA. Porque a ideia é que a sanção a esses atos, dentro de um contexto de violência doméstica e familiar, não possam ser sancionados exclusivamente no aspecto patrimonial. E aí, claro, vamos imaginar que eu tenha, hipoteticamente, um bullying, um crime de intimidação aqui do artigo 146A, dentro de um contexto de uma residência, dentro de um contexto de violência doméstica e familiar contra a criança. Se a interpretação, à luz e semelhança do tema 1189 e em repetitivo lá no Supremo Tribunal Federal, não pode haver fixação da pena de multa exclusivamente, e eu só tenho no preceito secundário a pena de multa, perceba que eu tenho uma cláusula que inviabiliza a sanção penal única estabelecida para o crime de bullying. Então, o bullying, dentro de um contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, na prática, não tem pena passível de ser aplicada. Percebe como isso aqui é muito complicado? É, sinceramente, assim, vai me dando uma agonia, vai me dando uma raiva, não é possível que ninguém perceba essas coisas. Mas volta lá, o que é que eu quero falar? Feitas essas considerações, vamos para o parágrafo único, o cyberbullying ou a intimidação sistemática virtual. Se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital ou transmitida em tempo real, pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa se a conduta não constituir um crime mais grave. Também um crime subsidiário, muito mais drástica a sua reprovação, o que é bastante questionável aqui em termos de proporcionalidade. É uma pena ou um crime que não é de menor potencial ofensivo, não é sequer de médio potencial ofensivo, então já estão excluídas aí transação penal e suspensão condicional do processo, e aí vale muito a pena a gente analisar. Algumas últimas considerações eu quero de fato ver, diante da nossa grande seletividade do sistema prisional, punitivo, criminal, se, porque vale destacar, apesar das crianças e adolescentes abaixo de 18 anos não praticarem crimes, praticam atos infracionais. E tanto o parágrafo único como o caput do artigo 146A vão ser passíveis de responsabilização lá como ato infracional para criança e adolescente. Eu quero ver se isso vai ser observado, eu tenho certeza que não, claro, mas gostaria muito de ver se isso vai ser observado nas escolas da granfinagem, nas riquezas aí, ou somente em casos midiáticos. Aí vocês dizem aí qual é a opinião de vocês. Se de fato isso aqui vai ser para ser observado, duvido muito, mas gostaria de ver aí o pessoal do Ministério Público atuando intensivamente no âmbito das escolas ricas, das escolas particulares. Vai acontecer? É claro que não. Vai acontecer apenas quando a gente tiver casos midiáticos, a gente infelizmente sabe, é uma lei na prática, como posso garantir a vocês, cosmética, uma lei aí para interesses única
e exclusivamente políticos, lastimavelmente, ao menos especificamente no que tange à formatação do artigo 146A, caput e parágrafo único. Beleza? Tranquilo? Mas a gente teve mais coisa aqui interessante. Causa de aumento da pena no homicídio quando praticado contra menor de 14 anos, se o crime é praticado em instituição de educação básica, pública ou privada. O artigo 121, parágrafo 2º B de bola, ele já tratava do crime de homicídio contra menor de 14 anos e suas respectivas causas de aumento. A gente tem aqui no inciso 1º aumento de 1/3 à metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implica aumento de sua vulnerabilidade, de 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, e 2/3 se o crime for praticado em instituição de educação básica, pública ou privada. Aqui a única crítica ou a análise de fato é se será que foi debatido. Eu tenho certeza que não. Não estou nem entrando no mérito se é certo ou se está errado, tá? Mas eu tenho certeza que não foi debatido aspectos de proporcionalidade. Será mesmo que o simples fato de um determinado homicídio de menor de 14 anos, que é óbvio, absolutamente difícil da gente digerir, de aceitar, mas pelo simples fato desse caso se materializar dentro de uma instituição de educação básica, é tão pior, ou de fato é pior do que se ele se der contra menor de 14 anos que tem alguma deficiência física ou mesmo uma deficiência, uma doença que implique sua vulnerabilidade, porque em termos de minoração ou de majoração, a primeira, essa última oportunidade, teve variável de 1/3 à metade, ao passo que, se ocorrido dentro de estabelecimento de instituição de ensino básica, pública ou privada, o aumento vai ser de 2/3, quase o dobro, assim, é 66% de aumento, quase 67% de aumento, né? Mas, só para registrar aí, é uma causa de aumento fixa à luz e semelhança do que ocorre lá no inciso 2º e diferentemente do que ocorre no inciso 1º desse parágrafo 2º B de bola. A outra tem a ver com o crime de indução, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Estabeleceu-se um parágrafo 5º que vai gerar aí a pena em dobro, tá aí na tela. O crime é induzir, instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação e prestar-lhe auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador, administrador do grupo de comunidade ou de rede virtual ou por estes responsável. Achei essa causa de aumento muito fluida e difícil de ser materializada. São conceitos muito abrangentes. Eu particularmente não gostei, mas está aí, não é nem o foco maior da minha crítica. Eu entendia que o objetivo do legislador, até acho salutar, porque a gente tem enxergado esse problema aí, sobretudo no Brasil, aliás, no mundo, mas destacadamente aqui no Brasil, mas achei a redação um pouco pobre. Toda sorte está aí. Aqui é outro tópico que foi alterado pela lei 1411, publicada ontem, vai versar sobre a inclusão de novos crimes etiquetados como hediondos, tendo havido modificação, alteração lá no âmbito do artigo 1º da Lei 80.72 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Vocês sabem que o nosso sistema constitucional adotou o critério legal para os crimes hediondos, sendo etiquetados como tais aqueles assim considerados dentro do rol da Lei 80.72. E aí a gente teve uma nova inclusão de 3 ou 4 novos crimes nesse critério. Vai aí para a tela. O primeiro está lá no inciso 10, induzimento, instigação ao auxílio a suicídio ou automutilação realizados por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real. Então presta atenção que é curioso, né, doutores e doutoras, essa situação. Inciso 6º, aliás, inciso 11, sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos.
também vai ser considerado hediondo, e o tráfico de crianças, tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente, crime do artigo 149-A, caput, incisos 1º e 2º e parágrafo 1º, inciso 2º. No parágrafo único, a gente ainda tem o inciso 7º, os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 do ECA e no artigo 241b de bola, também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, doutores e doutoras, a gente tem só não é só uma crítica, é uma crítica veemente, aliás, duas críticas veementes da tosquidão desse inciso 7º. Por quê? Porque, veja, o artigo 240, parágrafo 1º, ele traz condutas equiparadas a crime no Estatuto da Criança e do Adolescente inserido pela Lei 14.811. E esses crimes inseridos pela Lei 14.811, eles vão ser considerados etiquetados como hediondos. Beleza? Tranquilo? Maravilha? É isso que a gente infere. Só que o critério é assim, é tirado do bumbum, com todo respeito. Por quê? Porque o grau de reprovabilidade estabelecido pelo legislador é exatamente o mesmo do parágrafo 1º e do caput. Tanto isso é verdade que o parágrafo 1º já diz e começa: incorre nas mesmas penas do caput quem? Ou seja, a punição abstrata e a reprovação inferida do parágrafo 1º, que foi etiquetado como hediondo, é exatamente a mesma da do caput. Por que raios se etiquetou como hediondo o parágrafo 1º e não o fez em relação ao caput? Não faz sentido. Minha Nossa Senhora. Mas calma, que piora. Tá aí, né, no material, vocês depois podem olhar. O parágrafo 1º é uma conduta nova e ela é hedionda. Mas o grande erro, esse sim hediondo, é em relação ao artigo 241b de bola. Porque a gente tem, inclusive recentemente foi debatida a possibilidade de autonomia da punição entre o artigo 241A e o artigo 241B. O 241A é a oferta, transmissão, disponibilização de imagens de pedofilia virtual, ao passo que o artigo 241B é a aquisição, armazenamento e tudo mais. O artigo 241B, que doravante foi etiquetado como hediondo, ele tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse crime que é etiquetado como hediondo, materialmente é um crime de médio potencial ofensivo. Ele toleraria, em tese, suspensão condicional do processo. E ele é considerado hediondo. Mas o anterior a ele, o artigo 241A, não foi etiquetado como hediondo e prevê uma pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. É um negócio assim absurdamente assim intragável. Um crime que é médio potencial ofensivo, porque a pena mínima é não superior a 1 ano, ele é etiquetado como hediondo, e o outro, antes logo dele, com pena de 3 a 6 anos, não é. Não faz o menor sentido isso aqui. Eles jogam pra cima, vamos etiquetar como hediondo, por quê? Porque faz parte da minha bandeira política, ou sei lá que caceta essa turma pensa. Eu sei que, assim, é absolutamente louco, é um negócio assim... Enfim, é difícil, tá? É bem difícil, por isso que irrita. Irrita porque, do ponto de vista prático, vai complicar tudo. Para vocês que estudam, complica tudo. Para nós, professores, complica tudo para todo mundo, menos para esses energúmenos que estão lá legislando nas nossas matérias. É assim, é para se revoltar. Essa legislação é um lixo. E, de novo, não estou me referindo ao mérito dela. Se você quiser aplaudir o mérito, eu estou nem aí, eu estou dizendo a técnica. É um negócio assim, absoluto, não sustenta-se minimamente com qualquer grau de proporcionalidade. E a gente precisa levar isso a sério, pelo amor de Deus. A gente tem aí uma nova equiparação lá no artigo 247 do ECA. Aí eu deixo para vocês lerem, né? Porque já é mais próximo aos temas lá do ECA. E, para terminar, essa coisa tosca, deixar o pai ou a mãe ou o responsável legal de forma dolosa de comunicar à autoridade pública o desaparecimento da criança ou adolescente 2 a 4 anos e multa. Primeiro de tudo, vamos lá, de novo, problemas de proporcionalidade. Mas antes da proporcionalidade, o que é
precisa botar de forma dolosa, a forma dolosa ela é implícita, você não coloca isso, você só colocaria isso se estabelecesse aí de forma culposa. Então, absolutamente despicienda essa expressão de forma dolosa. O que é o desaparecimento de criança e adolescente? Quanto tempo vai se caracterizar desaparecimento? 24 horas, 48 horas, ausência completa de informação, e se mandar mensagem? O que é isso? E, pasmem, 2 a 4 anos em multa. Eu acabei de ver, a gente tem um crime hediondo, taxado pelo mesmo legislador que concebeu esta porcaria desse crime 244C de casa, que tem a pena, como a gente viu, de reclusão de 1 a 4 anos. Qual é a lógica de uma lei considerar um crime de 1 a 4 anos como hediondo e essa mesma lei criar outro crime que nem tangencia, não estou dizendo que merece, mas que nem chega minimamente perto da gravidade dos demais, de 2 a 4? Não tem lógica, não tem sistematicidade, não tem objetivo, não tem coerência, o que faz com toda segurança com que eu possa chamar essa lei de um lixo, de uma porcaria, que poderia tratar exatamente dos mesmos temas, mas de forma muito mais técnica, muito mais condizente, demonstrando um cuidado, um zelo, um carinho e uma preocupação com o nosso ordenamento jurídico e também a tessitura normativa legal no âmbito criminal, que, ao contrário, não foi demonstrado, beleza? Então, além da minha terapia aqui, de colocar a minha raiva, a minha indignação para fora, espero que esse vídeo tenha servido para os senhores e para as senhoras entenderem um pouco desse caos que é a novidade, ou que são as novidades inseridas pela Lei 14.811. Não esquece, amanhã ao vivo a gente tem aula, um encontro marcado a partir das 20h30 aqui nesse canal. Aproveita, dá uma olhada nos cursos que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Não esquece de deixar o seu joinha, comenta aí o que é que você achou desse vídeo, o que é que você tem achado das atualizações. E claro, se você não está inscrito, resolve esse problema. Se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos, ótima semana para todo mundo, valeu!